O combate à dengue, zika e chikungunya não pode parar. O Estado já conseguiu reduzir o número de casos, mas atenção, só com a união de todos vamos vencer essa guerra. Governo de Mato Grosso. Olá, o Ministério Público Federal de Mato Grosso emitiu um alerta para os partidos para a questão da quantidade de candidatos por gênero. Sobre esse assunto nós vamos conversar hoje com a Procuradora Regional Eleitoral do MPF em Mato Grosso, Cristina Nascimento de Mello. Obrigada pela sua participação aqui no RDTV. Vamos já falar então o que foi esse alerta para os partidos. Bom, inicialmente eu que agradeço esse convite, essa oportunidade de estar aqui discutindo sobre as cotas de gênero. Um assunto tão importante e cada vez vem sendo mais polêmico. Inicialmente é preciso dizer o que é a cota. Sim. O legislador editou uma lei justamente visualizando que a inclusão de mulheres é deficiente na política hoje. Só para ter uma ideia, Elides, hoje nós temos um eleitorado de mais de 51% de mulheres, mas que não repercute na quantidade de eleitas de políticas. A quantidade de representantes mulheres nas casas legislativas do Brasil é em torno de 10%. Muito dísparo, então. Atento a essa realidade, foi editada essa lei que prevê que 30% das vagas nas casas legislativas deve ser de cada gênero, 30% de um gênero e 70% de outro. Evidentemente, na realidade de hoje, o gênero feminino é o que está com essa contemplação menor. E, inclusive, essa realidade é tão grave que o Brasil está aquém, por exemplo, da Arábia Saudita, que é um país que comumente pensamos que tem um segregacionismo feminino muito maior. Então, por mais que cada vez mais a gente veja que as mulheres estão se interessando, estão se inserindo na política, se candidatando, também visualizamos que muitas vezes elas são usadas e se deixam usar por homens, sendo candidatas, em verdade, ditas laranjas. E sobre isso que é a recomendação. A recomendação do Ministério Público é voltada aos partidos e coligações, justamente para que eles não coloquem mulheres nas chapas, nas coligações, tão somente para preencher a cota. Porque não basta colocar formalmente no papel uma mulher para ser candidata, ela precisa efetivamente disputar essa vaga. E o que eu tenho visto, trabalhando no assunto e por inúmeros processos que têm chegado e têm sido discutidos no Tribunal Regional Eleitoral, é que essa prática é comum, infelizmente. Muitas vezes essas mulheres são esposas, empregadas domésticas até, ou irmãs, e tem algum vínculo com um candidato homem, e apenas colocam seu nome lá para preencher a cota e não disputam, não fazem campanha, não têm recursos, não fazem nenhum tipo de conduta própria de candidato. Inclusive, nem votam em si mesmas, por exemplo. Porque teve casos em Mato Grosso, inclusive, né, de candidatas que não tiveram nenhum voto, nem elas votaram nelas nem delas próprias, né? Então, isso já demonstra como o caso é grave. E esse alerta aos partidos é justamente para que ele dê mais espaço, mais recursos e que efetivamente fiscalize quem são as mulheres que estão sendo adicionadas e registradas como candidatas. Essas mulheres, elas devem ser inseridas no contexto político, na democracia. Portanto, creio que essa recomendação, desde este momento pré-registro, já vai propiciar o alerta aos partidos. E outro caso importante é que essa fraude, ela pode implicar não só numa responsabilidade civil eleitoral, como eu tenho dito, em razão da fraude, ou seja, a cassação desse registro, a cassação dessa pessoa que se elege só porque uma mulher se inseriu na chapa, e aí é dessa pessoa, estou dizendo dos homens, a cassação dos candidatos homens que se elegem com relação a essa cota. Que quando consegue preencher, então o homem consegue se eleger. Depois, quando se verifica a fraude, esse homem tem o registro cassado. Então, os homens também são responsáveis por fiscalizar fiscalizar essa conduta e impedir a fraude. E também tem uma implicação criminal muito grave, porque essa fraude implica em falsidade ideológica eleitoral. Um crime com pena de até 5 anos e multa, crime grave. Também pode implicar, em outros casos, quando essas candidatas ditas laranjas são servidoras públicas, por exemplo, improbidade administrativa, porque elas podem ficar até 3 meses recebendo o salário,
para não fazer são campanha afastadas, nenhuma. elas podem se afastar para a campanha com remuneração. E aí, Com se remuneração. provar que ela não queria realmente ser candidata, que ela só cedeu, digamos, o nome dela, ela pode ser acusada de improvidade, é isso? Exatamente, porque ela teve uma percepção de salário Sim. para uma licença para poder disputar uma eleição que na verdade nunca existiu, porque ela desde o início não tinha nenhuma pretensão de disputar essa campanha. Então esse prejuízo ao erário pode ser inclusive, ela pode inclusive ter que responder pelo prejuízo ao erário que causou. E ter que devolver esse dinheiro, Exatamente. inclusive, né? Bom, nós sabemos aqui em Mato Grosso, e o próprio site RD News vem acompanhando, vem noticiando, né, os casos que estão em investigação, os processos, né? Alguns vereadores, inclusive, correm risco de ter o seu mandato cassado por causa dessa questão, acusação de usar mulheres como laranjas, né? A gente tem visto já aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, enfim, os pré-candidatos. Tem alguns nomes femininos que estão aí em alta, né? Mas os próprios partidos em si, eles também podem ser punidos de que forma? Se provar que o próprio partido contribuiu para esse tipo de fraude. Existe a punição para o partido? A postura do Ministério Público, neste momento, é de incitar os partidos a registrarem mulheres e propiciar uma disputa mesmo por mulheres da campanha. Isso se faz com espaço, com recursos, inclusive é uma decisão do TSE nesse sentido, de que os partidos precisam, de fato, aumentar a participação feminina. A cassação de mandato é prevista para os candidatos. Então, essa punição é pessoal para eles no caso da coligação ter sido beneficiada, né, por essa prática. Mas eu até aproveito a oportunidade para conclamar que a população, tendo notícia de servidoras públicas que não estão de fato disputando a candidatura, muitas vezes elas fazem até campanha para outro. Ela é candidata, mas não faz campanha para ela mesma. Fala, eu estou candidatando aqui, mas bota no meu marido, bota no meu irmão. Então, nesses casos em que a população fique sabendo que há uma fraude, o Ministério Público Federal, ele tem um canal de diálogo que é a Sala de Atendimento ao Cidadão, o SAC. Nessa Sala de Atendimento ao Cidadão, deve ser registrado quem é a candidata, o maior número de informações possíveis para nos auxiliar, para que a gente possa também utilizar essas informações nas futuras ações. E também elucido que essa cota é exclusiva para os candidatos das eleições proporcionais, então os candidatos para deputados estaduais e deputados federais neste ano. Então, havendo a notícia de um deputado, uma candidata a deputada estadual ou federal que não está de fato propensa a disputar a campanha, eu peço que a população nos ajude a fiscalizar isso. Na sua visão, o que falta para que as mulheres busquem, voluntariamente inclusive, estar na política, ser ativa na política, se candidatar? Porque é uma cultura muito antiga isso, né, da não participação da mulher. Sim, é muito antiga. Inclusive, o Código Eleitoral de 32 previu o voto feminino pela primeira vez, mas como eu disse, até hoje ainda temos esse quadro de apenas 10% de candidatas que acabam se elegendo e representando esse olhar feminino nas casas legislativas. Eu vejo que o problema é estrutural, é necessário ações em diversos campos de inclusão, de reconhecimento da perspectiva feminina e da importância desse olhar. Por parte dos partidos, por exemplo, como eu já disse, abertura, espaço, um espaço condigno com o gênero, né, com os gêneros. Por parte das mulheres, e aí não só, posso até incluir os homens também, acho que é importante sair desse estado de desânimo que muitas vezes nos encontramos, até por vermos poucos avanços, e tentar individualmente fazer a diferença, fazer propostas que são, por vezes, discutidas na mesa de bar, mas que ninguém leva adiante. Creio que até o cenário hoje, em que a propaganda eleitoral está alçando as redes sociais, tem propiciado um espaço diferente do que era no passado. Então, creio que tem muitas mulheres que estão sendo destaques em algumas áreas, nos seus campos de trabalho, na sua comunidade, na sua família, e que podem sim, estão aptas a disputar.
Então, é algo que precisa avançar e tenho certeza que os partidos têm uma responsabilidade nesse papel. Para as mulheres que querem se candidatar, que querem lançar o seu nome, que estão aí em busca desse apoio, quais são os direitos delas para essas candidaturas? Inclusive, há uma consulta muito interessante que foi feita sobre a representatividade feminina nos diretórios. Porque muitas vezes essa mulher, ela é candidata, ela acaba se elegendo, ela participa da política, mas ela não consegue alcançar o diretório do partido. Então, foi feita uma consulta no TSE muito recente, em que a postura da Procuradoria-Geral Eleitoral foi no sentido de que não há uma vinculação obrigatória, não há uma cota nos diretórios, mas sim os partidos têm essa responsabilidade de dar espaço. Então, cada vez mais, acredito que as mulheres estão alcançando postos novos, estão podendo contribuir nesse espaço democrático. Com certeza, isso vai ser o próximo passo, né? Alcançar os diretórios, alcançar espaços que ainda não foram incluídos. E para se evitar essas fraudes, né? O que você diria para as mulheres que às vezes são convidadas a assinar uma lista, de repente, né, vamos lá, vamos nos filiar a um partido e você vai ajudar? Como que elas podem, digamos, fiscalizar se elas não estão sendo usadas? Porque a gente teve casos em Mato Grosso que algumas disseram que nem sabiam que os nomes delas foram lançados como candidatas, né? E, não, eu acho que eu assinei achando que eu ia só ajudar na campanha. Como é que a mulher pode fazer? Esse discurso é até comum, dizer que não sabia. Mas aqui estamos num veículo de comunicação, cada vez mais, e agradeço esse espaço justamente por isso, há uma divulgação ampla de quem são os candidatos, há uma divulgação na internet, e mesmo que se diga que muitas têm um baixo grau de instrução e que não poderiam saber exatamente o que estava sendo engendrado ali, o que estava acontecendo, os municípios pequenos, no caso das eleições de 2016, por exemplo, é bem comum quem são os candidatos, não há um número tão expressivo que não se possa saber quem são os candidatos. Ao menos desconfiar, né? Exatamente. E no caso de mulheres e pessoas do vínculo familiar, é inegável o conhecimento e também essa até uma contradição de ter duas pessoas da mesma família disputando o mesmo espaço, algo um pouco contraditório a princípio. Então, acredito que as mulheres precisam estar atentas a esse tipo de registro, a esse tipo de pedido, de complementação, de chapa, algo nesse sentido, precisam estar atentas. Estamos aqui divulgando que essa conduta pode ser irregular e, em caso de dúvida, pode procurar o cartório eleitoral, o Ministério Público Eleitoral, tanto local, embora essas eleições, por exemplo, sejam gerais e a Procuradoria-Geral Eleitoral estar em Cuiabá, os promotores também nos auxiliam coletando essas informações. Então, em caso de dúvida, há essa possibilidade de procurar e a gente vai tomar as medidas cabíveis. Na verdade, não se deixar usar, né? De repente, qualquer tipo de vantagem que for oferecida pode se refletir lá na frente em processo, não vale a pena esse passo, né? Pode responder criminalmente, inclusive. Ok, muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço o espaço. Nós conversamos hoje com a Procuradora Regional Eleitoral, Cristina Nascimento de Mello, do Ministério Público Federal em Mato Grosso, falando um pouco sobre o alerta que foi emitido aos partidos para a reserva, né, de cotas por gênero para essa candidatura, para as proporcionais. Você pode compartilhar essa entrevista que fica disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Até a próxima.